Olá, estamos começando mais um episódio de Jadcast com estudantes conectados. E hoje estamos com os estudantes da turma do 9º ano, projeto da professora Ana Lúcia de Língua Portuguesa, que ocorre todo bimestre, onde os alunos expõem as suas obras literárias que leram. E hoje, em formato de podcast, vamos explorar os bastidores dessa leitura. Estamos aqui com os estudantes. Olá, eu sou o aluno CMTO Paulo Otávio. Olá, eu sou o aluno Asconta Taveira. E eu sou o aluno Asconta de Martins. É um prazer recebê-los aqui no nosso canal de podcast. E eles são apaixonados por ler, aprender e compartilhar o seu conhecimento com a gente. E hoje, não diferente, vamos começar com o que vocês definem sobre a importância do ato de ler. Ler é importante, pois aumenta a sua imaginação, o seu conhecimento, também te dá mais opções para conhecer novos vocabulários. Assim como o Antônio disse, ler é você navegar pelo mundo de coisas novas, é você descobrir um novo mundo, se deparar com isso, uma coisa que é importante, principalmente no mundo atual, com diversas tecnologias que temos, não podemos abandonar o ato de ler. Complementando a fala dos meninos, ler praticamente é conhecer uma nova cultura, novos vocabulários, vamos dizer, se aventurar no livro mesmo. Muito bom, ótimas respostas. Eu gostaria que vocês agora, nesse momento, apresentassem um pouco da obra que vocês leram, começando pelo autor e depois, assim, fluindo a obra. Cara, eu li um livro da série Sherlock Holmes. O nome do livro é O Signo dos Quatro. A série é muito interessante, feita por Arthur Conan Doyle, eu acho que pronuncia assim. Ele é escocês, nasceu na Escócia, mas viveu toda a sua vida na Inglaterra, na Grã-Bretanha. E, além de escrever livros sobre romance policial, ele também escreveu um livro sobre ficção científica, mas tinha uma coisa interessante, ele é médico. E assim, a gente lendo as obras de Sherlock Holmes, cara, é muito interessante, ele detalha tudo, como o Sherlock Holmes descobre os mistérios, as pistas, as suas suposições. Então a gente pensa assim, o autor poderia muito bem ser um detetive, mas ele era médico. Entendi, muito bom. Bom, o meu livro escolhido foi As Flores da Escravidão, de Ida Oliveira. Ida foi uma escritora e compositora nascida no Rio de Janeiro. E além dessa obra, ela tem diversas outras que busca mais ensinar o público jovem e infantil. As Flores da Escravidão, como o próprio nome já diz, fala um pouco sobre a escravidão e ensina, através de uma história, o que é a escravidão, o que significa e tudo mais. No mais, ele diz sobre um menino que foi em busca de um trabalho, ele veio com a sua avó e precisava de um sustento, Aí ele acabou caindo na escravidão, depois ele conseguiu fugir e viveu numa cidadezinha com um casal de idosos. Depois ele voltou para sua terra e lá ele infelizmente não pôde encontrar mais a sua avó, que esteve presente na sua vida infantil. Ele é um livro muito bom, ensina muito, em especial para as crianças, e também os adolescentes que querem conhecer mais sobre a escravidão. Bom, o livro que eu escolhi foi Arrume a Sua Cama, Pequenas Atitudes que Podem Mudar a Sua Vida e Talvez do Mundo. No livro de William McRaven, ele é autor e no mesmo tempo ele é personagem da história. As histórias dele contam as suas missões que aconteceram durante seu treinamento de CEO na Marinha norte-americana. Na sua vida, você precisa da ajuda de pessoas para se desenvolver melhor, além de que você não depende só de si mesmo. Mas como você tem que ser uma pessoa organizada para sua vida seguir em frente de um jeito melhor. Nele, ele mostra suas missões ao longo do dia a dia,
que tem relação com a organização e dependência. Bom, suas responsabilidades ao dia a dia ajudam no desenvolvimento da sua vida. Ele ensina obrigações e deveres que devemos cumprir para cada vez ser uma pessoa melhor. Eu pergunto para vocês agora qual foi a parte do livro, da obra que vocês pegaram, que mais tocaram em você. Qual foi a parte mais importante que para vocês foi assim sensacional? Assim, no livro que eu li, o Segundo dos Quatro, Sherlock Holmes, esse aqui, a gente lê ele e parece estar dentro da história. Arthur Conan Doyle, que é o autor, ele detalha muito bem. Sim, você lê o livro já imaginando como seria assim na vida real. Teve uma hora que eu estava lendo o livro, que estava um momento muito tenso na história, eu estava tenso junto, estava assustado. Aí do nada o cachorro latiu, eu assustei, tão tenso que eu estava. Porque esse livro, ele leva a gente para dentro do livro, para dentro da história, é muito bom. Sim, eu não tenho crítica nenhuma para o livro. E não tem nenhuma parte assim que me tocou mais, porque o livro é muito singular. Muito bom. Percebemos que o ato de ler é exatamente isso. Você viajar junto com a leitura. Você estar dentro do livro. Alguns livros são assim, emocionantes. Então, para o aluno CNTO Anthony, esse livro foi muito emocionante. Bom, acredito que a parte que mais me tocou dentro de As da Escravidão foi quando o garoto Antônio, que é o personagem principal da história, né, ele volta para sua cidade e ele encontra sua mãe, já bastante idosa, né, e tudo mais, porque o tempo que ele ficou fora de casa foi muito grande. Então a parte que me tocou foi essa dele ter chegado em casa, chegado na cidade dele e ter encontrado a sua mãe naquela situação e ter dado um abraço, né, e tudo mais. Além dessa parte, também teve quando ele saiu, né, da fazenda, que ele teve todo esse momento, então quando ele conseguiu fugir, foi uma parte que eu basicamente me senti feliz por ele ter conseguido se safar desse momento ruim, né? Bom, a parte que mais me tocou foi na parte que ele teve um acidente aéreo. Depois disso, ele teve dependência da sua esposa, que teve que te ajudar. Durante uns 2 meses ele ficou fora da marinha. Eu senti que ele teve uma dependência da sua esposa. Nessa parte ele percebeu que não precisava só dele mesmo para ser o melhor em tudo. Foi isso. Muito bom, esses foram os comentários das obras literárias que os estudantes leram e vamos para o próximo. Para darmos continuidade, estamos aqui com os estudantes. Aluno CNTO Paulo Vitor. Aluno CNTO Gabriel Martins. E para começarmos, eu queria que vocês definissem a importância da leitura. Bem, a leitura ela é boa pois aumenta nosso conhecimento, nossa memória e dá uma sensação de autoconfiança, uma motivação no dia a dia. E a leitura promove a nossa leitura mental. Gostaria agora que vocês apresentassem um pouco da obra. Bem, minha obra é Como Ser um Vilão, Nascido para Ser Bom. Bem, o livro ele é uma continuação do outro, que é só Como Ser um Vilão. Só que, como é que eu posso falar? Eu não tenho a primeira parte, e caso vocês quiserem reconhecer qual é basicamente o mesmo livro, só que de capa vermelha. Bem, o livro ele continua a história de um garoto chamado Victor, que era para ser que seu destino é ser um super vilão. Só que como seu poder é muito fajuto, as pessoas não tinham muito confiança nele, a não ser seus pais. Bem, ele passava nessa história que preparava o super, nessa escola que preparava o super. Só que muitos, como eu disse, muitos zombavam do seu poder e eles tinham muita confiança no Magnus, pelo seu poder ser tiros de plasma. Mas, como é que fala? Victor, que já tomou um desse, sabe que o poder não é muito bom assim, ele só dá umas coceiras. Bem, depois de uma briga que ele teve com o Niles na sala de aula,
que ele revelou que queria ser bibliotecário, e que isso é meio que um ato de desrespeito, o seu professor, ele deixou ele na Caverna do Castigo, que é uma caverna que passa muito os insetos e ele só pode ficar lá isolado. Aí depois disso, eles ia ter a festa de Dia de Graças dos Supers. E lá nisso o Mancha passou, que foi meio que um professor auxiliar dele, que ele passou geralmente só por causa das tortas que tinham na festa mesmo. Deixa eu ver. Depois dessa festa, o garoto lá, que eu esqueci o nome, que eu conseguia ler mente, mas ele tinha dislexia. Como é que fala? Ele não. E os pais deles eram invisíveis, só que ele não estava achando seus pais. E o Victor falou que os pais deles eram invisíveis, mas o garoto ele disse que conseguia saber se seu pai estava lá por causa da fragrância de pinheiro dele. Nossa! Que lindo! Tem mais. Depois de um tempo, todos os supers adultos, eles viram que tinham sumido. E só tinham sumido todos os que tinham poderes úteis. E depois todos saíram procurando, foram pra fora e estavam procurando. Já o garoto que conseguia... Como é que fala? Teve um garoto que ele foi pego de... Como é que fala? Sem querer. Por esse super vilão, que ele estava em uma nave. Só que como ele tinha desmaiado, ele não lembrava o que tinha bem. Aí o garoto com dislexia lá foi ler a mente dele para saber o que estava vendo, que todos estavam em uma nave paralisados. Só que o garoto não viu muito bem a mente dele, porque ele tem dislexia. Já falou, aí foi algumas distorcidas. Depois a nave passou para pegar o Victor, então depois todos viram que ele tinha um poder consideravelmente útil. Então todos eles foram meio que tentar, todos os com poderes fajutos foram tentar salvar os outros heróis. Depois disso eles falaram com outro super vilão que tinha aposentado, que eram gênios, que eram alienígenas, se eu não me engano, e ligaram para eles para perguntar se eles reconheciam aquela nave, alguma coisa assim. Aí eles passaram os detalhes, tudo, falaram que ela era recarregada por magma. Então eles foram para uma ilha que tinha um formato de uma lesma ou uma bota, que lá tinha um vulcão ativo. É isso, eu vou contar, vai demorar 1 hora mais ou menos. Tá ótimo. O livro ele é cheio de fantasias e superpoderes. O meu livro é 5 Semanas em um Balão. É um romance de aventura que se passa na África. A história gira em torno de 3 exploradores, Dr. Fredson, seu amigo Kenny e seu criado Joy, que decidem cruzar o continente africano em um balão de ar quente. Durante a viagem eles enfrentam diversos desafios, incluindo tempestades, encontros com animais selvagens e confrontos com tribos locais. O objetivo dos personagens é realizar a primeira travessia do continente africano em um balão de ar quente. Eles buscam explorar e mapear regiões desconhecidas, enfrentando os desafios da natureza. No livro de vocês se identificaram com algum personagem, tanto caracteristicamente ou mentalmente, no modo de pensar? Bem, eu me caracterizei mentalmente com o Victor, por causa que seu ato de leitura, que ele gosta muito de ler. Bem, como ele, eu gosto muito de ler livros de ficção científica. Eu não me identifiquei com nenhum personagem desse livro. E eu gostaria que vocês falassem uma parte importante, uma parte que marcou vocês nesse livro, que você se sentiu como o personagem. Eu não tenho muito uma parte assim, mas todo ficção
ficção científica. Qualquer parte. A que você mais gostou? Bem, tem a parte que ele brigou com... Só explicar de modo geral. Tem a parte que ele brigou com o Niles, que ele revelou pra todo mundo que queria ser bibliotecário, porque eu gostava muito de ler. Uma parte interessante do livro é quando os personagens principais enfrentam uma tempestade no deserto. O balão é atingido por fortes ventos e tempestade de areia, colocando em risco a segurança da expedição. Muito boa a apresentação de vocês. O gênero literário de vocês são diferentes, mas não deixam de lado a história incrível e fascinante por trás da capa do livro. Muito obrigada, meninos. Parabéns. Para darmos continuidade, estamos aqui com as estudantes. Aluna CMTO Ariela Bueno. Aluna CMTO Gabriela Costa Barbosa. E para iniciarmos, eu pergunto a vocês qual a importância da leitura. A leitura, para mim, ela tem importância porque a partir da leitura, a gente obtém conhecimento, né? Para mim, a leitura é importante porque a gente consegue obter conhecimento, explorar várias áreas da leitura e também a gente consegue aprender muitas coisas com a leitura. E a gente viaja nas histórias. Agora, nesse momento, eu gostaria que vocês apresentassem um pouco da obra literária que vocês pegaram. Eu fiz a leitura do livro quando meu pai perdeu o emprego e o livro aborda sobre as dificuldades enfrentadas por uma família quando o pai perdeu o emprego, mostrando como isso afeta a dinâmica familiar e a vida das crianças, porque antes do pai ficar sem emprego, as crianças tinham uma vida de mordomia e eles frequentavam lugares chiques, as crianças estudavam em escolas caras e eles tiveram que renunciar a isso por conta da nova realidade. E as crianças sofreram bastante com isso porque eles nunca tinham passado por isso, né? Então, as crianças, os dois filhos mais velhos, na verdade, eles não aceitaram muito isso no começo, ficaram bem revoltados, mas com o tempo eles foram aceitando. Quem serviu de apoio nessa nova realidade da família foram o avô deles, que para harmonizar a situação, ele deu o nome para a família de Nave Azul e ele era o Capitão Esperança, sempre apoiando a família. E o pai, ele resolveu vender muitas coisas que eles tinham, carros, motos, e eles compraram uma barraca de pastéis e foi assim que eles foram seguindo. Compraram uma Kombi também e a mãe passou a trabalhar na barraca de pastéis juntamente com o pai e os filhos mais velhos tiveram que aceitar. As outras duas crianças, elas eram pequenas, então elas não tinham muita noção do que estava acontecendo. Mas com o tempo tudo foi se resolvendo, as coisas foram se encaixando e o pai conseguiu um emprego de gerente em supermercado e eles foram reconstruindo de novo a sua vida. Eu li o livro A Menina que Roubava Livros. Ele tem uma narradora muito peculiar, que é a morte. Esse livro ele se passa durante os anos da Segunda Guerra Mundial e fala sobre a história de uma menina que conseguiu escapar da morte 3 vezes, que é a Aliécia. Os 3 cenários que ela escapou da morte foi quando ela foi para uma casa que seria adotada, porque sua mãe supostamente era comunista. Então, para as crianças não ficarem em perigo, elas iam ser adotadas por uma família que aceitou adotar eles em troca de dinheiro. Ela foi para essa casa e durante esse trajeto foi a primeira vez que ela encontrou com a morte. Foi quando seu irmão, que ia viver com ela na outra casa, que tinha 6 anos, faleceu durante o trajeto no trem. A segunda vez que ela encontrou com a morte foi quando ela estava lá e foi ver um avião derrubado. Tinha um garoto que tinha ido lá verificar se o piloto ainda estava vivo quando o avião caiu. E ele, por enquanto, ainda estava. Só que quando ela chegou lá, o piloto já tinha falecido. E a terceira e última vez que ela encontrou com a morte foi quando a rua que ela morava, a rua Rimmel, foi bombardeada. E com isso,
ela foi a única sobrevivente da casa dela e da casa do amigo dela, o Rudy, que ela conseguiu sobreviver só por causa que ela estava no porão da casa dela escrevendo, porque ela adorava livros. E durante esse tempo dessa guerra, ela roubava livros em bibliotecas incendiadas, às vezes até na casa do prefeito. No livro de vocês se identificaram com algum personagem, tanto fisicamente ou mentalmente? Eu acho que eu posso ter me identificado com a Liesel, porque eu gosto muito de ler, assim como ela gostava de ler, para poder esquecer as coisas que ela estava passando durante aquela época. Eu não encontrei nenhum personagem assim que eu me identifico. E para vocês, qual foi a parte mais marcante e importante que vocês se sentiram dentro do livro? Uma parte, assim, o que eu consegui entender do livro, a mensagem que passou, foi importante da união e do apoio familiar em momentos difíceis. E, assim, eu acho que serviu de aprendizado para as crianças a importância do trabalho, porque como eles tinham uma vida de mordomia, eles não tinham, né, a noção do trabalho do pai, e só foram aprender isso depois que eles passaram a trabalhar também, que foram dar mais valor no trabalho. Então, eu acho que posso dizer, uma parte do meu livro, que foi quando eles foram abrigar um judeu e assim a família ficou mais unida para conseguir esconder esse judeu. Então, eu acho que também posso dizer que foi a união da família que eu me identifiquei nessa parte. Vocês indicariam esse livro uma para outra? Eu indicaria esse livro para a Gabriele porque eu acho que ela vai gostar muito desse livro, tanto na questão do gênero quanto da questão da história mesmo. eu também indicaria esse livro para a aluna Ariela, porque passa uma mensagem muito importante para a gente e faz a gente refletir um pouco. Muito obrigada, amei a apresentação de vocês, parabéns. Para darmos continuidade, estamos aqui com os estudantes. Aluno CNTO Bento Martins Gentil. Aluna CNTO Lara Gabriele Carvalho. Aluno CNTO Eduardo Martins. E para iniciarmos, eu gostaria de perguntar para vocês qual a importância da leitura. Para mim, a importância da leitura é porque ela influencia muito pra gente, porque quanto mais você lê, mais você vai aperfeiçoando a sua fala, você conhece novas palavras e mais. Aí o seu vocabulário vai ficar melhor ainda. E a sua habilidade de escrita também, como textos que você vai fazendo ao longo da sua vida. Até para você criar livros também. Sim, a importância da leitura, além de aperfeiçoar tudo isso que eles falaram, também me faz bem. Quando eu estou estressada, eu procuro um livro para ler e me sinto mais calma. Agora, eu gostaria que vocês apresentassem um pouco a obra literária de vocês. Esse aqui é o famoso livro de terror Five Nights at Freddy's, composto pelo Scott Calton e Kira Bradley. É um jogo de terror voltado a animatrônicos em uma pizzaria, onde ocorrem coisas peculiares como assassinatos. O meu livro é Malala. Se trata de uma menina que queria muito ir à escola, só que onde ela morava, no Vale dos Raios, as mulheres não podiam sair na rua e nem frequentar a escola, apenas os meninos. E o sonho dela era ir à escola, e o pai dela era professor em escola, e ela conviveu nos corredores daquela escola. Até que um belo dia, ela escreveu um blog contando como é que era a vida dela. Aí, os talibãs, que eram chefes, tipo chefes de lá, descobriram que ela era ela e tentaram matar ela. No dia 9 de outubro de
2012, enquanto ela voltava da escola em ônibus com seus amigos, ela levou um tiro na cabeça. Todos acreditavam que ela iria sobreviver, mas ela acabou sobrevivendo. O livro que eu escolhi para ler é O Estudante. Ele é um livro que ele é baseado numa história de uma geração em conflito. Fala sobre dois garotos. O narrador ele é personagem, que é o Roberto, que é uma família rica, eles moram em São Paulo. E aí tem o pai, ele é um engenheiro e a mãe, eu não me lembro. E aí eles moram lá em São Paulo e são dois irmãos, o Roberto e o Renato. O Renato, ele é o irmão mais velho, ele é bem exemplar, ele é um prodígio, ele é muito bom nos estudos, e tanto que ele também foi muito elogiado, ele já foi para vários campeonatos da escola e ganhou todos, até viajou para vários lugares. Compensação. O Roberto, como ele é o caçula, ele sempre quis seguir os passos do Renato. Só que teve uma vez que o Renato ele pegou e no grupo que ele participava tinha um garoto chamado Mário. Ele era traficante de drogas e aí muitos deles usavam drogas. Aí um dia o Mário pegou e entregou uma pílula para dor de cabeça. Uma pílula para dor de cabeça pro Renato. Só que era uma droga. E aí ele ficou drogado e aí ele entrou no vício. Das drogas. E aí depois disso, né? Ele não se deu bem nos estudos, ele parou de ir na escola, faltava aula toda hora, não estudava, largou os estudos. E aí ele até reprovou de ano. E a mãe dele só foi saber isso depois que o diretor contou para a mãe que ele estava se envolvendo em drogas. O Mário até foi preso, porque ele era traficante e ele foi preso. E aí depois o Roberto, ele, que é o irmão mais novo, ele foi descobrir isso e aí soube que o Mário, ele não era o chefão, ele era só o entregador. Então aí começou uma história dele ir procurar o dono e aí tentar salvar o irmão que estava viciado nas drogas. E no final, o desfecho da história é que o Renato ele morreu por causa das drogas e aí o pai deles até foi julgado por assassinato, mas no final das coisas ele foi solto, o pai, porque o filho não tinha morrido pelo pai, tinha sido morto pelas drogas. É isso. Bom, na história de vocês encontraram um personagem que se identifica ou fisicamente ou mentalmente na forma de agir? Vamos lá. Da minha não. Da minha... Não é possível. Da minha não. Da minha, a Malala, porque ela é forte e persistente. Se ela queria estudar, ela tentou e conseguiu. E assim eu quero ser, tentar as coisas e conseguir os meus objetivos. Menina. A gente fica assim porque são histórias. Na minha não. Ferrou. Graças a Deus, não sou não. A gente fica assim porque são histórias realmente que são de. Aproveita.
A gente fica assim porque são livros totalmente diferentes e peculiares. Cada um tem a sua essência. Então gostaria que vocês falassem agora uma parte importante em que vocês ficaram, teve sentimento nessa parte. Eu senti triste quando falaram que só os homens tinham direito de sair de casa, ter um trabalho e estudar. Porque para mim as mulheres também tinham que ter esse direito. E não só os homens. E nem música e dança as mulheres podiam fazer essas coisas. O lugar delas, como dizem os homens, o lugar delas é na cozinha. E isso ainda acontece no mundo de hoje, que muitos homens falam para as mulheres que o lugar delas são na cozinha. E não só isso. Elas têm que correr atrás de seus sonhos e defender eles. Se o sonho dela era estudar e ela conseguiu, assim, todos queremos. A parte que eu mais gostei mesmo foi no começo, quando fala antes do Renato se envolver das drogas, que ele era um aluno bom e que quando eles foram entrar, eles foram já, porque como é que fala? Quando eles foram pra, ensino fundamental, quando eles ainda estavam creche, né, jardim, eles até choraram de emoção porque eles iam perder a professora. Eles passaram 4 anos convivendo com ela. Aí uma professora que eu esqueci o nome agora, mas é isso. No meu livro fica bem destacado os sentimentos que a Charlie tem pelo John, o Ed. Aí, tanto que eles até começaram a namorar. E no livro, o primeiro e o segundo, tem os encontros que os dois fazem depois que se mudaram para a antiga cidade que eles passaram a infância juntos. Vocês indicariam esse livro para entre vocês mesmos? Sim. Para quem? Sim. Os dois. Sim, para os dois. Para eles, isso aqui trata mais de correr atrás de sonhos. E assim eu indico para eles também correrem atrás dos sonhos deles. Eu não indicaria muito para os dois, né? Mas eu indicaria muito para adolescentes já no ensino médio que estão passando por essas coisas, para as famílias que passam por isso, por causa de adolescentes que entram no mundo das drogas, e assim para outros adolescentes que estão nesse pensamento, para eles desistirem dessa ideia de tentar, porque depois que você entra é muito difícil sair. E é isso, parabenizo vocês, estudantes. E o Jabcast, ele é exatamente assim. Ele tem risos, ele demonstra os bastidores da vida estudantil. Muito obrigada. Para darmos continuidade ao nosso Jabcast, estamos com os estudantes. Aluno central Matheus Gabriel. Aluno central Calamoura. E para darmos início, eu pergunto para vocês qual a importância da leitura. Bom, a leitura é importante, pois com ela podemos interagir com histórias e espelhar nossa história com essas histórias que podemos ler. Ela também nos ajuda muito na fase da linguagem portuguesa e também ajuda muito na parte do conhecimento sobre autores, personagens e entre outros assuntos. E eu gostaria agora que vocês apresentassem um pouco dessa obra que vocês leram. Bom, a obra que eu li foi Quando Meu Pai Perdeu o Emprego. Conta a história de um menino que
teve problemas financeiros com seu pai, que seu pai perdeu o emprego, teve dificuldades com a sua família, mas seu avô deu um conselho a todos. Disse que a vida era como uma viagem, uma nave, e eles só estavam passando por um momento, uma viagem turbulenta. E com isso eles conseguiram superar dificuldades, tendo que abrir mão de muitas coisas que eles gostavam para ter sucesso. E no final eles acabam, o pai dele acaba sendo gerente de um mercado e eles conseguem ter uma vida melhor. O livro que eu li o livro dos Cinco Anéis, que fala sobre personagens que lutam sobre espadas, fala sobre 5 tipos de, como se pode dizer, elementos naturais, que é água, fogo, terra, planta, e o quinto, que significa vazio. Eu identifiquei muito da parte na parte do quinto anel, que significa vazio, que seria pessoas que se concentram mais em coisas pessoais e não se deixam levar por coisas, como se pode dizer, coisas inúteis, né? Como o dia a dia, reclamações entre isso. No livro de vocês se identificaram com algum personagem, tanto fisicamente ou até mentalmente, na forma de agir? Bom, no meu livro eu acabei me inspirando no personagem principal que, mesmo passando por dificuldades, ele conseguiu ver o lado bom das coisas e transmitir para a família dele essa visão dele, que acabou no decorrer ajudando muito. Eu me identifiquei com o personagem secundário, que está lá no Quinto Anel, que fala sobre o vazio, que ele inspirou muito na parte de não se submeter às coisas que não se destacam, né, no mundo, que são, como pode dizer, tristezas, mortes, entre outras coisas que não seria o certo, né, que não seria o foco realmente, mas ele se identificou mais na parte de se destacar não só na sociedade, mas também em si próprio. Muito bom. E vocês encontraram uma parte do livro de vocês que vocês se sentiram dentro do livro? Um sentimento ou uma parte assim que mais marcou vocês? A parte que mais me marcou nessa história foi quando o avô deles mandou um buquê de flores para a família, passando uma mensagem que, mesmo passando pelas dificuldades, eles conseguiriam vencer, pois eles estavam juntos na nave azul. Nesse livro, a parte que mais me identificou foi na parte em que a água, né, ela se identificou muito na parte do ajudar as pessoas a se meditarem mais e se concentrarem em coisas que deveriam ser, como amor, paixão, carinho, paz e afeto. Bom, no caso, quando meu pai perdeu o emprego foi a segunda vez que viemos aqui para apresentar, mas no caso o Matheus trouxe uma visão diferente da Gabriele. Então podemos ver que cada um entende o livro de uma forma. São várias interpretações, né? Certo? Que ele trouxe uma visão totalmente diferente, não saindo do contexto da história, mas sim uma visão que ele trouxe para ele, que o livro teve para ele dar opinião. Muito obrigada, meninos. Parabéns. Agora estamos aqui com as estudantes. A Lúcia Vitória Emanuele Rezende. A Lúcia Vitória Ana Tereza. Para darmos continuidade à literatura em voz alta. Para começar, eu queria que vocês expressassem um pouco da obra que vocês leram, falassem um pouco. Bom, eu li o livro, na verdade, como seria, acho que uma coleção, mais ou menos. É uma história contada em 2 livros. A primeira parte se chama Se Pudesse Contar as Estrelas e a outra parte se chama Se Pudesse Ver as Estrelas. Esse livro conta a história de uma menina, a personagem principal. Ela foi abortada. Ela... não sei como explicar, mas o livro acho que é meio uma crítica ao aborto. Fala que as crianças que nunca nasceram, na verdade são as crianças que vão para a terra do nunca.
E aí eles já saem com 9 anos de idade e saem de um lago e aí vão passando por várias vilas até chegar no final da vida. Só que essa garota, ela quis ser diferente, quis seguir outra rotina, sem ser a que o pessoal normal seguia, né? Ela queria conhecer os pais dela e queria vir pra Terra, né? Pro mundo normal. Acho que é isso. Bem interessante, né? 2 livros que contam uma história. Uma história bem fascinante, porque o livro retrata um assunto bem polêmico e um tabu pela sociedade, né? Eu peguei o livro Diário de um Banana, que também é uma coleção, são vários livros, e o que eu peguei foi A Casa dos Horrores. Fala sobre os livros em si, na coleção, fala sobre a história da vida de Greg, como se fosse um diário que ele fez. Mas esse livro aqui em si fala sobre quando o muro da escola de Greg foi pichado, e o principal suspeito era ele, por ele ser um menino que sempre é muito arteiro, que sempre fez muita bagunça. Mas ele era inocente, e a polícia estava atrás dele. Aí aconteceu uma nevasca inesperada na cidade e eles ficaram presos em casa e ele não podia sair. Com isso, a polícia também não podia ir atrás dele pela nevasca. E com isso, Greg ganhou mais tempo para poder pensar um plano para poder explicar para a polícia por que ele era inocente e provar que ele era inocente mesmo. Mas com o tempo, Greg pensou, ele falou, né, no livro, ele fala que acha melhor ele ficar atrás das celas do que ficar preso na nevasca com a família dele, porque ele tem um irmão mais velho chamado Roderick, e ele e o irmão mais velho dele, eles brigam muito, e a família dele é bem conturbada. No caso, na história de vocês encontraram algum personagem que vocês olharam assim, se identificam na maneira de pensar, ou até mesmo na característica física? Eu acho que a amiga da Alison, o nome dela é Clary. Eu acho que parece com ela nas características físicas, pelo que se cita no livro. Eu acho que não, nas características físicas não, porque o meu livro trata mais sobre meninos, né? Mas, assim, o jeito de pensar um pouco sobre como o Greg. Bom, estamos aqui com gêneros literários diferentes e diversificados. E eu queria que vocês expressassem qual foi a parte mais importante, qual foi a parte que mais vocês sentiram assim, sentimental. Eu acho que é a parte em que... porque aqui fala que eles têm um dia, no caso, no primeiro dia que eles chegam na escola, eles recebem um espelho, que é onde eles podem ver a sua mãe, somente a mãe. E aí, com isso, você descobre se a sua mãe queria você ou você foi um acidente. Acho que devia ser. E aí, na parte que ela pega o espelho dela e olha, ela vê a mãe dela chorando. Então, ela pensa que a mãe dela realmente queria ela, porém aconteceu algo com ele. E ela não pôde nascer. Só que, na verdade, a mãe dela, no final do segundo livro, ela consegue chegar na Terra junto com um amigo dela e consegue encontrar a mãe dela, vira amiga dela, e elas conversam bastante sobre família, essas coisas assim, porque ela sempre quer tentar chegar ao ponto de onde ela veio e tal. E aí ela descobre que a mãe dela realmente não queria ela. E aí ela fica bem triste. E o meu foi porque assim, por Greg ser uma criança, um menino, um adolescente muito arteiro, os pais dele sempre são chamados, né, na escola, essas coisas. E a mãe dele, quando a mãe dele fala pra ele que ela se decepcionou muito com ele, pelo fato da polícia estar atrás dele, mesmo ele sendo inocente, mas como eu falei no início, pelo fato dele ser atentado, né, aí todo mundo sempre acha que a culpa é dele. E a mãe dele fala pra ele que se decepcionou muito com ele por isso, e ele fala pra ela que é por conta que ele nunca recebe, mas não essas palavras, né, que ele nunca recebe muita atenção, que os pais dele dão mais atenção pro irmão mais novo dele, que é o Manny, e por isso que às vezes ele tenta fazer essas coisas pra chamar a atenção dos pais.
Muito interessante, agradeço a presença de vocês, meninas, e parabéns. Para darmos continuidade ao nosso Diabcast, estamos aqui com as estudantes. Aluna CMTO Alana e a aluna CMTO Emanuele. E nesse momento, para iniciarmos, eu gostaria que vocês definissem a importância da leitura em uma palavra ou falassem a importância da leitura. Obter conhecimento. Conhecer novas palavras. Muito bom. Então agora eu gostaria que vocês apresentassem a obra literária que vocês leram durante esse tempo. O livro que eu li foi Pântano de Sangue, de Pedro Bandeira. Conta a história de um grupo de amigos que se envolvem em um crime no Pantanal do Mato Grosso. E o livro que eu li, o autor se chama William Jung, né? E ele fala da história de um pai que um dia foi fazer um acampamento na floresta, né? Com sua família, e a filha dele foi sequestrada e acusada de assassinato. E foi abandonado em uma cabana. Esse livro aqui, ele é a segunda parte do primeiro livro. Pega lá, cabana. E esse aqui é o primeiro, esse aqui é o segundo. Esse aqui foi lançado em 2009 e esse aqui 2 anos depois, em 2011. Esse aqui conta mais, conta um pouco da história, mas conta mais sobre religião, o verdadeiro caminho da vida, essas coisas. E esse aqui é dando continuidade. Na história que vocês leram, encontraram algum personagem assim que se identificam, tanto fisicamente ou mentalmente, na forma de agir? Eu me achei parecida com a Magri, que é uma personagem aqui do Pântano de Sangue, com seu modo de agir e com um pouco dessa aparência também. Acho que não. E qual parte mais importante assim dessa obra que vocês pegaram, que vocês se sentiram dentro do livro? Ou que teve muita emoção, muito sentimento, seja ele medo, terror, qual parte? Quando eles foram capturados pelos homens aqui, né? Os capangas aqui do homem que organizou o crime, que eu me senti bem junto com eles. Na parte que o pai, ele tenta aprofundar mais no mistério, né? Essa parte aí. Ok, vocês indicariam esse livro uma para outra? Eu indicaria para ela, já que ela gosta de suspense. Eu também indicaria para você. Eu também gosto de suspense. Ambas as obras, elas retratam crimes, certo, meninas? E também essa parte de suspense. Parabéns, meninas. Agradeço a participação. Muito boa a apresentação de vocês.